Olá, sejam todos bem-vindos à nossa série de devocionais do Ministério Permanecer em Cristo e do Instituto Jesus Cristo. Eu sou João Neto, um amigo de Jesus, e tenho o privilégio de fazer parte deste lindo ministério, que é o Ministério Permanecer e o Instituto Jesus Cristo. Hoje é o último dia desta semana de devocionais, o dia 15 de novembro, o sábado. E eu tenho tido o privilégio de guiá-los ao longo desta semana nessas leituras devocionais de Oswald Chambers, do livro Tudo para Ele. Amanhã, uma nova pessoa da nossa equipe começa com vocês uma nova semana de devocionais. Vamos então ao último dia desta semana, sábado, 15 de novembro. E o título que o autor nos oferece é uma pergunta. A pergunta: que te importas? E ele baseia isso no texto de João, no capítulo 21, quando o Senhor Jesus diz ao apóstolo Pedro: e quanto a este, que te importas? Quanto a ti, Pedro, segue-me. Então acompanhe comigo a leitura. Uma de nossas experiências mais difíceis é a que passamos quando não queremos entender que não devemos interferir na vida dos outros. Demoramos muito a reconhecer o perigo de sermos deuses amadores, ou seja, de interferirmos na ordem de Deus para outros. Guarde essa expressão, muito legal, deuses amadores. Vemos certa pessoa sofrendo e dizemos, abre aspas, ela não sofrerá mais, vou providenciar para que ela não sofra. Então, tentamos impedir o sofrimento que Deus permitiu. Todavia, Deus diz, abre aspas, que te importas? Se você estiver em estagnação espiritual, não se permita continuar nela. Busque a Deus para saber a razão dela. Possivelmente, você descobrirá que ela decorre da sua interferência na vida de alguém, dando sugestões que não tinha direito de dar, aconselhando quando não tinha direito de aconselhar. Quando você tiver que aconselhar alguém, Deus dará conselhos através de você, provendo-o de uma revelação do Espírito. A sua responsabilidade é manter um relacionamento íntegro com Deus, de modo que o discernimento dele flua constantemente por seu intermédio para abençoar outros. A maioria de nós vive no limiar do consciente, servindo e dedicando-se a Deus conscientemente. Mas isso é imaturidade, não é vida real. O estado de maturidade é como a vida de uma criancinha, nunca é consciente. Percebe? Ele está dizendo que esta consciência no serviço, que é o que falamos nas outras devocionais, a necessidade de controlar a nossa experiência com Jesus, é imaturo. Mas a maturidade, ele diz, é a não consciência, a atitude de uma criancinha. Olha como o autor explica. Quando atingimos essa fase, o da não consciência, entregamos-nos a Deus de tal forma que não temos consciência de estarmos sendo usados por Ele. Se estivermos conscientes de que somos pão partido e vinho derramado, resta ainda um outro estágio a ser alcançado, em que não temos consciência de nós mesmos, nem daquilo que Deus está fazendo através de nós. Um servo não tem consciência de que é servo. Ele só tem consciência de que depende sempre de Deus. Possivelmente essa seja a devocional que mais mexeu comigo nesta semana, porque ela é o desfecho desta tese que o autor das devocionais tem tratado conosco esta semana. A tese de que dependemos completamente de Deus e que é nele e por meio dele que nós pensamos e agimos de maneira que mostramos que é Ele quem vive em nós. Linda essa figura que ele usa, da dependência de uma criança. Uma criança faz o que faz a partir daqueles que servem ela para que elas possam fazer. Quando meus filhos eram pequenos, crianças, bebês, eu nunca entrei no quarto deles enquanto eles dormiam para pegar um conselho deles ou para ver se eles podiam me ajudar em algo. Eles eram bebês. Eles não podiam fazer nada. Eu entrava no quarto deles, porque se eu não entrasse,
eles morreriam. Isso é um bebê, uma criança. Ela é dependente da ação de outro em direção a ela. É isso que ao longo desta semana Oswald Chambers tem nos chamado a considerar. Que nós somos este bebê, esta criança, carente e dependente do cuidado e do amor de Deus, porque não podemos viver sem isso. Quando ganhamos esta consciência de que agimos nele numa quase inconsciência, nós então somos maduros. Somos pessoas que fluem direto da nossa relação com ele, de tal maneira que já ficou automático, ou como o autor disse, a não consciência. Quando somos feridos, não nos resta outra coisa, ao invés de perdoar e amar. Não porque queremos perdoar e amar, não porque o ferimento não nos doeu, mas porque estamos tão conectados à vida de Cristo que é em nós, que nós fluímos dela naturalmente, quase que inconscientemente, na direção de agir como ele age, de pensar como ele pensa. Você entendeu ao longo dessa semana o baita desafio que recebemos de nos colocarmos diante de Deus e sermos dependentes dos recursos que ele colocou em Jesus Cristo e agirmos a partir dele de maneira tão natural que se torna quase que inconsciente. Experimente isso. Viva com Jesus, próximo de Jesus, próximo da palavra de Jesus. E então, quando as oportunidades chegarem, e elas chegarão daqui a poucos minutos, você vai revelar a Jesus naturalmente, dependentemente, quase que inconscientemente. Que Deus te abençoe. Uma boa semana. Foi uma alegria caminhar com você ao longo desta semana. E que amanhã comece uma nova e desafiadora semana para você, com outra pessoa do nosso ministério. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.